Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês. Estamos assistindo às investidas horrendas, horrorosas, imperfeitas desses administradores municipais, estaduais e muitas medidas que são tomadas pelo governo federal que estão erradas. Todos apostaram que o SUS poderia ser uma arma de primeira para cair no colo do ministro da Saúde. O ministro da Saúde vai ser trocado, tudo bem, é preciso, não tem quem suporte tanto ataque e que não tenha munição para revidar os ataques covardes que estão sendo tomados, que estão sendo movidos contra a pasta do ministro da Saúde. Todos nós sabemos, assistimos no Brasil, aquele alvoroço que tivemos em relação aos hospitais de campanha. Que o pico, iam subir e que tantas pessoas poderiam ser contaminadas. Vamos criar hospitais, vamos criar isso. E a gente sabe o M que deu em relação às medidas e às tomadas que foram dadas de mão beijada para os governadores e os prefeitos de nossa república. As medidas que foram tomadas, eles nunca imaginaram que essa que foi a última, que montaram os hospitais e desmontaram os hospitais e encheram os bolsos de dinheiro, só que não contaram que jogando para o SUS, livrando a cara desses canalhas, livrando a cara desses bandidos, desses salafrários que assumiram as administrações públicas para assaltar. Porque nossos políticos têm uma característica ímpar: furto, formação de quadrilha e roubo. Sabe roubar, que é uma beleza. Mentir é com eles mesmos. Para se safar desse monte de dinheiro que foi desviado, joga tudo para o SUS. E ficam agora apostando que o Sistema Único de Saúde, que um dia foi tão assaltado, roubado todos os dias, não é pessoas ignorantes não, médicos, diretores, compra de remédio, todos nós sabemos disso. Roubaram muito. Agora, os governadores jogam tudo o quê? Para o SUS. Sabendo que o SUS poderia ser usado como moeda de troca para que o governo pudesse investir no governo novamente. Mas trocando o ministro da Saúde, ele vai investir o quê? No sistema do Ministério da Saúde. Então, vai chamar todos responsáveis que tratarão desse assunto e aí saberão o que fazer com cada setor que pertence ao Ministério da Saúde. Cada órgão, onde tiver um SUS, vai receber conforme o devido mando, o devido gargalo, a devida condição em que se encontra. Só que, com isso, os governadores podem até livrar a cara dos furtos que fizeram em relação ao dinheiro que receberam. Mas não vão se livrar. Quando tudo isso acabar, e por que vão saber onde estavam os bilhões dos hospitais, dos respiradores. Porque foi muito respirador foi comprado. Muito. E muitos recebem dinheiro do governo federal e carimba a sua marca. Estado de São Paulo comprou 200 milhões de vacina. Estado do Goiás, 100 milhões de vacina. Estado Pernambuco comprando tudo dinheiro do governo federal. Tudo dinheiro do governo federal. Não tem uma embleminha do governo, tudo dinheiro do governo federal. Mas todos estão ainda nessa estrada de dor, de sofrimento, de morte, fazendo escada com seus defuntos, estão ainda escalando, pensando numa possível vitória à presidência da República. Mas são canalhas demais. São, criminosos. São pessoas que a gente tem que desprezar.
desprezar. E vamos tentar, pelo menos, ter consciência de fazermos uma boa escolha nas próximas eleições. Esses que aí se encontram não vai trazer esperança para ninguém. Gente, ponha a mão na consciência. A nossa Constituição, ela pode ser falha, mas ela é para homens sérios. É igual, sabe aquela história que tem o bandido e o policial? Aí tem o bandido, o policial e o mocinho que está sendo assaltado pelo bandido. Em quem o policial vai atirar? Se o policial for cúmplice do bandido, ele vai atirar no mocinho. Ele vai atirar no refém. Se o policial for honesto e tiver compromisso com honestidade, ele vai atirar no bandido. A nossa Constituição é nesse raciocínio. Se tiver homens que façam a coisa certa, ninguém sofre. Se tivéssemos homens naquele Congresso Nacional que já tivesse barrado o Alexandre de Moraes, o Lewandowski, o próprio Gilmar Mendes, a ministra Weber, se lá tivesse pessoas que tivessem esse raciocínio, compromisso com o povo, eles usariam o artigo 52 da nossa Constituição. E esses ministros estariam agindo como guardião da Constituição e não como tribunal de execução. Essa é a diferença de homens e de homens bandidos. Vocês têm que entender isso. Quem promete o que não tem, vai roubar para fazer aquilo que prometeu. Só na palavra. Aí você acredita. Quem não promete o que não tem, esse vai fazer alguma coisa. Porque ele não tem ainda para prometer. E se fizer da forma prometer e ganhar, e se fizer algum roubo, vai ser desmoralizado de uma maneira que você não possa imaginar. Mas o ladrão, o bandido, o salafrário que já está prometendo aquilo que não tem, esse vai roubar você, cara. Vai te roubar. Precisa as pessoas entenderem isso. E no Brasil nós temos isso. Então é hora de aprendermos a ser brasileiro, a ser pessoas inteligentes. Inteligentes. A inteligência não é um dano de nascença. A inteligência, o conhecimento, ela não é algo que você não veio com ela, não. Você está com ela aí. O problema é você ter como desenvolver isso. Para você compreender o que de fato está acontecendo no Brasil. Só assim nós vamos poder deixar um Brasil para os nossos filhos, os filhos dos filhos dos filhos dele. Mas é preciso agora tomar essa decisão. Ou então não vai restar Brasil e nem ninguém para contar a história. Um abraço.